Tá valendo? Olá, pessoal. Primeiramente, bom dia para todos, professores e professoras que aqui estão acompanhando o nosso bate-papo. Agradecer ao CREF 8, né, ao professor Jean, ao Matheus e ao Igor que estão acompanhando a gente aí. Muito obrigado. Me chamo Francisco, sou professor de Educação Física e é com grande alegria e uma honra poder estar compartilhando um pouquinho do meu saber, né? E hoje iremos falar sobre práticas corporais de aventura da educação física escolar. Eu tentei ser um pouco mais light, né? Para a gente poder dialogar da melhor forma possível, né? Então, não vou entrar muito nos quesitos acadêmicos, mas trazer um pouquinho do chão da quadra, do chão da escola, né? Como aplicar essas práticas de aventura na educação física escolar. Então, aqui segue um pouquinho do meu currículo, da minha formação. Sou formado em Educação Física pela FEPES, licenciado e bacharel. Fiz algumas especializações aí. Tem um grupo no Facebook que vocês podem entrar e compartilhar várias informações, que é o Chão da Quadra. Hoje ele está no Facebook, no Instagram, no YouTube. Quem quiser depois pode curtir, compartilhar. Essa é a nossa troca, né? Bom, e daí eu trouxe essa imagem aqui, né, um pouco atual e um pouco arcaica, né? A gente está falando um pouco sobre mídias e tecnologias e aventura, ainda mais na época que nós estamos nos encontrando com pandemia, né? Alguns já tiveram esse famoso celular tijolão. E por que eu trouxe essa imagem, né? Porque nós vamos falar de aventura, né? E que aventura nós iremos falar, né? Para a criança, da educação infantil até o fundamental 1, anos iniciais, né? A criançada ela interage muito com essa palavra aventura, né? A aventura ela leva ao pé da letra. E daí eu achei essa imagem interessante porque muitos desses alunos não conhecem esse aparelho, né? Então assim, a ideia de transitar e trabalhar com aventura dentro da escola cai muito na educação infantil e no fundamental 1 com o lúdico, né? Com o imaginário, com essa troca, podendo transitar entre o fundamental 2, o ensino médio, só que com uma outra pegada, né? Com outro olhar. E aí acho que fica bem interessante a gente poder problematizar um pouquinho essa aventura, né? Cada um vai avaliar a aventura e nomear essa aventura de várias maneiras. E muitas vezes as pessoas pensam mais no risco do que no prazer, né? A criançada está pronta, os alunos estão prontos para detonar e cair de cabeça nessa aventura com todo o cuidado, é claro, e de preferência de capacete. Bom, e daí eu trouxe aqui para a gente, né, os nossos alunos. Quem são esses alunos? O aluno raiz, né, os alunos indígenas, que fazem parte do nosso país, e os alunos atuais, né? Então, assim, o Brasil hoje é amplo, e essa aventura ela transita por todo o país, né? Estamos em Manaus, né, onde temos várias tribos. Como seria trabalhar essa aventura em plena selva amazônica, no rio Amazonas, nos seus afluentes, como o Rio Negro, né? Como trabalhar e trazer essa aventura para os ribeirinhos, né? Para as tribos indígenas, para os alunos indígenas, e trazer para esses alunos também que estão em outras cidades espalhadas pelo Brasil, alguns pelo litoral, outros pelo interior, né? E essa aventura pode ter essa união, né? Podemos ver qual é a aventura da escola indígena, qual é a aventura da escola da cidade, como podemos atrelar, né? Temos muitos professores aí em Manaus aí que trabalham com essa aventura já de várias maneiras, né? E uma delas aí tem até um professor que utiliza os recursos que a natureza os abandona para a construção de equipamentos de aventura, né? Como carrinho de rolimã, patinete, skate e tantos outros aí, né?
a corda feita por sisal, imagina só um slackline de sisal, né? E essa aventura vem cada vez mais se aprimorando, né? Eu comecei a trabalhar com os esportes radicais em 2006, 2007, né? Que naquela época a gente chamava de esportes radicais. E hoje essa nomenclatura vem mudando, né? Cada professor defende esporte de aventura, esporte da natureza, práticas corporais de aventura e tantas outras nomenclaturas que nós encontramos. Logo, logo vamos encontrar algo que seja para sempre, né? Vitalício ali. Então, assim, a ideia de estar conversando com vocês um pouquinho é mais uma reflexão, né? A aventura que essa criança precisa, muitas vezes, tem que ter um olhar, sim, do professor, da imaginação, do lúdico, dessa troca. Porém, o professor tem que pesquisar antes, né? Que vamos falar um pouquinho mais para frente. E daí, o que esses alunos podem trazer com a tecnologia de hoje? Como trabalhar essa aventura na escola, né? E hoje dentro das suas casas. Como é que pode ser feito isso, né? Acho que essa troca é muito rica e pode influenciar muitos professores e muitos alunos também. Então, partimos para o mundo, né? O mundo mudou só por causa da pandemia? Possivelmente algumas coisas irão mudar, sim, né? Mas quanto nós, educadores, professores, iremos utilizar dessa aventura para estar sendo feita em casa, na escola, né, em clubes, em academias, como ampliar? O nosso foco aqui hoje é a escola, e nada melhor do que um mapa, ou mapa mundi, para a gente dar início à nossa aventura, né? Isso se torna muito rico a experiência que nós estamos tendo hoje com essa pandemia, dessa troca virtual, desses encontros virtuais, né? Que muitas das vezes nós não tínhamos, né? E era tão difícil poder ter essa troca, né? O quanto era difícil nos conectar. E daí traz um mapa aí, tá na nossa mão essa aventura de como nós vamos poder transformar, como nós vamos poder trazer para os nossos alunos uma aventura boa e de qualidade nas nossas aulas de educação física escolar. E daí nós sempre, enquanto professores, buscamos um norte, né? Como trabalhar a aventura, quais práticas serão trabalhadas. Ah, mas eu não tenho o surf, a prancha para trazer para o meu aluno. Como é que eu vou trabalhar o surf? Como é que eu vou trabalhar o voo livre? E tantas outras. Então, o primeiro passo aí que oriento para a gente pensar um pouquinho sobre essa aventura seria a bússola, né? A caminhada, a corrida de orientação, o quanto é rico. E pode ser feito da melhor maneira possível. Dá para trabalhar com a educação infantil até o fundamental. 2, ensino médio, o que vai aumentar o grau de dificuldade. Partimos por algo simples, né, para algo mais complexo, pensando que como que essas crianças vão reagir, de que forma podem ser feito. Por exemplo, com a educação infantil, você pega 6 pontos, né? E cada ponto tem um carimbo, por exemplo. E daí você pode trabalhar com orientação com eles imaginário do norte, sul, leste, oeste. Pode estar fazendo uma bússola com materiais alternativos, para eles terem a noção do sol, para onde que está o horário que o sol está colocando, né? E assim por diante. Já o Fundamental 1, você já consegue colocar números, consegue colocar obstáculos, consegue colocar outros pontos. A cada ponto que ele atinge, pode ter um problema matemático, uma pergunta de conhecimentos gerais e assim por diante, né? Fundamental 2, você já consegue começar a introduzir a prática da corrida e da caminhada de orientação, né? Podendo fazer rodas de conversa, tendo uma reflexão mais significativa sobre a prática da caminhada e da corrida de orientação. E no ensino médio, você já pode estar entrando com a temática corrida de orientação, né? Essa corrida de orientação
tem por várias partes do Brasil. O Norte, o Nordeste tem bastante professores atletas aí da educação física, como tem no Sul, São Paulo, Sudeste, né? E assim por diante. E esses professores, muitas já estão já nas suas universidades, nas suas escolas públicas e particulares, e conseguem trocar com seus alunos de várias maneiras, né? Eu acompanho alguns professores espalhados pelo Brasil aí, e eles cada hora inventam uma forma brilhante de poder contribuir com seus alunos e levar essa aventura através da corrida de orientação. É fabuloso. Mas, Francisco, só tem essa corrida de orientação? A aventura é só isso? Não. Temos outras formas, outras maneiras, outras modalidades ou esportes de estar contribuindo com essa prática de aventura. E daí eu trouxe para vocês aqui a onda, né? Vamos imaginar que essa onda aí pequenininha, né, de alguns pés, seja aventura. E daí assim, poxa, alguns professores não encaram a temática práticas corporais de aventura por não saber lidar com slackline, não sabe andar de skate, não sabe andar de bicicleta, ou não sabe escalar, e daí precisa ter todo esse conhecimento. É interessante. É importante? Seria muito importante que o professor tivesse esse conhecimento. E daí ele pode buscar esse conhecimento. Mas vamos imaginar essa onda como sendo a super mega aventura, o desconhecido, aonde muitas vezes eu não sei como trabalhar e transformar essas práticas corporais de aventura em aula. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me orientar para poder transmitir essa informação para o meu aluno, né? E daí, vamos supor que aqui essas pessoas que estão olhando essas ondas imensas sejam vários professores espalhados pelo Brasil inteiro. E agora, cada um está numa região do país, cada um tem uma potencialidade. Uns sabem nadar, outros sabem andar de skate, outros não sabem. E como é que eles vão começar a unir essas peças? Como é que eles vão se dedicar para essa transformação? Vamos lá. E daí até que as ondas dão uma diminuída e um professor resolve encarar essa aventura, né? Entrar nesse marzão. Percebo, ele tem uma ideia do que possa ser essa aventura. Tomou os seus devidos cuidados, precauções, né? E daí vai conhecer, vivenciar. Eu acho que é muito importante o profissional de educação física que está na escola poder conhecer, poder vivenciar sempre que possível, para poder passar da melhor maneira possível para os seus alunos, né? Porque a gente pode surpreender, pode ser que tenha algum aluno nosso da educação infantil, como do ensino médio ou do próprio fundamental, que é surfista, né? Ou que é campeão brasileiro e paulista de escalada, sabendo que a escalada hoje é olímpica. E tantas outras formas, né? Como o skate, a própria corrida ou a caminhada de orientação, e tantos outros aí. O slackline, né? E esse professor entra nesse marzão para conhecer e se aprimorar mais sobre essa aventura. E como transformar essa aventura em práticas corporais dentro da educação física escolar e dentro da escola. E daí chega a determinado momento que essa aventura se aproxima cada vez mais. E agora eu pego essa onda e vou me aprimorando e vou ganhando conhecimento para transmitir para os meus alunos como é que eu vou estar, como que a gente vai estar trabalhando e nos adequando para essas práticas, ou encaro, né? Sabendo, pode ser que eu caia na primeira onda, pode ser que eu caia na segunda e assim por diante, mas eu vou ganhando o quê? Conhecimento. Eu vou ganhando estratégias, eu vou adquirindo habilidades para transformar algo que pode parecer não tão acessível. Quando nós pensamos em aventura, será que
a criança e o adolescente pense da mesma maneira? Que aventura que eles pensam e nós pensamos enquanto professores? Primeiro, precisamos pensar em segurança sempre, né? Eles vão pensar o quê? Na adrenalina, naquela coisa assim, uau, né? E essa prática, quando é bem colocada, ela é muito bem vista e muito bem quista. E podemos possibilitar diversas maneiras. Então, esse professor aí resolve encarar essa onda, a onda da aventura. E como fazer? E agora? Porque quando um veste essa camisa e entra e vai procurar estudar, pesquisar, conhecer como é que funciona essa aventura para poder transformar em aula, muitos abraçam essa causa juntos, né? Cada um com uma ideia, com um pensamento, alguns com uma vivência mais do que o outro, e eles encaram essa parede de aventura, né? Olha aí, quem aí gostaria de participar e fazer parte dessa vivência, dessa onda pequenininha aí, né? Mas essa é a onda da aventura, uma onda que precisa de uma certa habilidade, um certo conhecimento. E se o professor não tem, ele pode buscar, ele deve buscar. Ele tem toda a possibilidade e as vantagens de poder e conhecer como fazer e agora, como vai ser a construção, o que ele vai precisar ganhar de conhecimento para poder transformar essa super aventura numa mega ultra aula. E daí aquela onda foi, passou, e daí eles começam a entender o que é uma crista da onda, é onde está essa parte mais branquinha aqui. Eles começam a observar quando a onda está vindo lá de dentro do oceano, lá, né, as primeiras marolas, né? E eles começam a ver, será que essa onda é melhor para a direita ou para a esquerda? O que eu quero dizer com isso? Eu trago um pouquinho essa ideia da onda e do surf para a gente ir formando uma ideia de aula, né? E construindo essa aula da aventura para a realidade escolar. Então, esses pequenos conhecimentos vão nos ajudar bastante na hora de construir a nossa aula para várias faixas etárias. Será que a aventura é só para o Fundamental 2? Eu discordo. Será que a educação física, ou será que as práticas corporais de aventura não podem ser aplicadas na educação infantil? Será? Essa faixa etária que está adrenada na aventura, que tem um desenho que tem aventura, que tem um filme infantil que traz uma conotação de aventura, né? E aí o professor cada vez mais vai aprimorando o seu conhecimento para poder estar adequando a sua aula. E daí cabe aquele professor que resolve remar um pouco mais forte e dropar essa onda chamada aventura. E aí, será que ele vai encarar aquele paredão? E agora, será que ele tem um conhecimento para poder aproveitar essa onda da aventura, né? E levar essa aventura para os seus alunos? E daí não teve jeito. Ele resolveu dropar essa onda e encarar. E ganhou conhecimento, né? E esses conhecimentos vão estar sendo sempre adaptados e adequados com a faixa etária, a forma de aplicar, como é que pode ser feito, de que maneira pode ser feito, porque o paredão é imenso, essa aventura é imensa. Tem vários riscos, sim, mas se nós pensarmos somente no risco, é muito perigoso, não vou fazer. Não, precisamos também pensar na segurança desses alunos, né? Por quê? Nós iremos adaptar essas práticas e adequar para os nossos alunos e para a faixa etária. Então, torna um pouco mais tranquila, né? Menos arriscado. Mas arriscado, todos os esportes têm um risco? Sim. Eu posso jogar futebol e quebrar um pé. Eu posso andar de skate e nunca me machucar, né? Então vai depender tudo do olhar do professor, de como ele vai conduzir essa aula e as práticas corporais de aventura.
E aqui, olha só, para quem ama o surf, para quem gosta de aventura, essa sériezinha tá ótima, né? Uma atrás da outra, sai de uma, entra em outra. Mas o que eu quis dizer com essa foto? Conforme o professor vai ganhando experiência, ganhando bagagem de como trabalhar o esporte ou as temáticas de aventura, né, como surf, skate, voo livre, canoagem, né, paracanoagem, os alunos com deficiência também fazem parte da nossa aula e também podem participar de várias formas. Eu trouxe essa sequência de onda porque eu queria falar da sequência didática, né? O professor começa com algo mais simples, uma onda mais rasa, mais curtinha, até que ele encara a onda lá no final. Como? Gradativamente. Gradativamente, como assim, Francisco? Vamos supor do slackline. Ele traça uma linha no chão com giz. Os alunos vão ter que passar por essa linha. Depois o professor pega um cabo de vassoura, passa umas fitas, pode pedir para alguns alunos auxiliar para o cabo não rolar, e esse aluno passa descalço por esse cabo de vassoura, pensando no equilíbrio, no desequilíbrio, legal. Outra forma, uma garrafa PET, enche ela de água, ela vira um rolo, onde a pessoa vai tentar se equilibrar também. Mas, poxa, o que você quer dizer com isso? O slackline, o equilíbrio, ok, pô, bacana. E a evolução disso? Vamos supor que a escola tem um banco de refeitório ou um banco sueco, aonde a criança vai passar por cima desse banco, né? Ah, mas tem uma plataforma menor e uma plataforma maior no banco sueco. Pô, bacana. Vivencia as duas. Pô, legal. Agora sim dá para colocar o slackline? Podemos. Então, assim, temos que ter o espaço adequado para colocar o slackline, adaptar e nunca deixar frouxo. O que a aventura prova e diz, e até mesmo na escalada, que é as ancoragens. Você amarrou uma corda, dá suporte, porque se essa corda arrebentar, essa segura, né? Então, assim, o slackline, a peça que é onde trava a corda, estica ela, a fita, ela tem que ser amarrada, porque se aquela corda arrebentar, não cai na cabeça de nenhum aluno. Então, essa segurança e esse conhecimento, o professor que pega o slackline pela primeira vez, ele não sabe. Ele pegou, ok, mas ao tempo ele vai ganhando esse conhecimento. Ele vai pesquisar, ele vai interagir com outros profissionais que trabalham com slackline e assim por diante. Então, a segurança é primordial. Coloca o slackline um pouco mais baixo, depois aumenta o nível, pede ajuda para que dois alunos possam auxiliar o aluno que está na fita, tomando cuidado, né? Então, um vai precisar ajudar o outro e tem essa troca, e assim por diante. Então, o professor não é só chegar lá e pôr atividade pela atividade. Ele vai construindo também a sua sequência didática das práticas corporais de aventura. E isso é importantíssimo para o slackline ou para qualquer outra prática ou temática. E aqui eu trago para vocês uma reflexão. Esse professor aqui, ele é o importante, né? Ele tem que ser importante. Por quê? Ele tem que ser o centro de tudo isso. Mas o professor, em contrapartida, ele tem que ser um pesquisador, ele tem que buscar. É o que eu brinco aqui do professor pesquisador curioso, né? Que muitas vezes vocês bem sabem, quem está na escola, não tem esse tempo hábil de pesquisar maçantemente, a fundo, mas ele pode superficialmente, ou um pouquinho mais avançado nessa pesquisa, e ganhando outros conhecimentos. Ele precisa ser um professor criativo para poder conhecer a aventura, adaptar e adequar para os seus alunos, depois conhecer a cultura dos seus alunos, da onde ele vem, qual que é a origem, o que eles têm de conhecimento, o que eles têm de vivência sobre a temática que você vai abordar. Depois, quais são os objetivos desse professor em trazer essa temática para os seus alunos. Depois, a escola e seus espaços. O professor vai conhecer e adaptar o máximo possível dentro da sua escola, dentro da sua realidade. Sabemos que o Brasil hoje tem vários tipos de escola, de vários tamanhos, de várias geografias, né?
escolas mais simples, escolas mais com espaços mais ricos, públicas, estaduais, particulares e assim por diante. O professor vai criar o quê? Estratégias de como trabalhar a temática, de que forma que ele vai estar conduzindo a sua aula ou a sua sequência didática de aula, né? Ele vai precisar pesquisar, ele vai precisar pegar referências, com certeza. Isso é primordial. E daí ele vai fazer a sua pesquisa inicial, né? Depois vai se aprofundando cada vez mais na pesquisa. E chegamos à universidade, né? O professor que está na escola, ele tem que tentar fazer esse link, essa ponte com as universidades públicas, até mesmo as universidades particulares. Ver, pô, será que tem algum professor nessa universidade que trabalha as práticas corporais de aventura? Ou esportes de aventura, esportes da natureza e assim por diante? Poder ter essa troca, esse diálogo, conhecer. Por quê? Ele pode estar dando aula para a educação infantil, até para o EJA, e trabalhando com essa temática da melhor maneira possível. E daí tem essa pergunta final aí, né? Por exemplo, como trabalhar o slackline? E deixar esse espaço aí, essa pergunta de diálogo, de conversa e assim por diante. Depois que o professor fez tudo isso, o que eu sugiro para esse professor? Para que ele participe de congressos, seminários, HTPCs nas escolas, mostras, formações de educação física, para que outros profissionais possam conhecer o trabalho dele e possa interagir, ter essa troca, né? Que ele vai poder melhorar a sua aula para os seus alunos na escola e outros vão poder ganhar um conhecimento que ele ganhou. Então, essa troca é muito importante. O professor da escola tem que participar, na minha humilde opinião, de congressos, seminários, e o professor da escola, ele não precisa ter a fala, ele precisa ter ouvidos, né? Porque ele traz uma riqueza fundamental e essa troca é muito importante, né? Então, professores, segue aí minha opinião, minha sugestão. E daí esse professor começa a pesquisar, né? Na nossa literatura aí, a escalada. Tem aí vários professores, eu posso citar aí o professor Dimitri Hu, professor Flávio, professora Diane, professora Dandara, professores que estão espalhados aí pelo Brasil, né? Professor Juliano e tantos outros. Se eu começar a falar o nome de todo aqui, pode ser que eu esqueça de alguns, né? Mas são professores hoje já referência na nossa área, né? E sem contar outros que eu ainda não conheço e com o tempo eu possa vir a conhecer. Mas olha essa foto, né? A professora buscando a escalada, pesquisando, correndo atrás de conhecimento, algum livro, né? E o quanto isso pode se tornar rico para os seus alunos. E daí, eu aproveitei de pegar uma foto da professora Dandara, que traz um pouco dos livros que já foram publicados que tratam da aventura ou das práticas corporais da aventura, práticas corporais da natureza, práticas corporais urbanas e assim por diante. Então, esse leque de pesquisa, de informação é muito importante. O professor não pode só lá, deu a aula, participou, legal, ok, não. Ele tem que avançar, ele tem que ir além, né? Não dá para ele ficar fechadinho naquela informação, vou fazer isso mesmo, não. Ele tem que tomar conhecimento do que pode ser feito de formas diferentes, o que ele pode adaptar, como é que ele pode adaptar. Por exemplo, o professor Juliano, do Sul, ele trabalha com microaventuras. Né? Poxa, microaventuras, como que funciona isso? De que forma pode ser transformada essa aventura em microaventuras? Tá aí uma dica boa. Outros professores que adaptam os seus espaços para construir, por exemplo, o ciclismo indoor ou a bike indoor lá, me sumiu o nome, desculpa, a das trilhas e assim por diante, com bike urbana, tem vários tipos, né? Então, assim, como adaptar isso dentro da escola? E daí,
é interessante que o professor busque parcerias. Poxa, não sei andar de caiaque. Pô, procura alguém que tem um caiaque, se tem como fazer uma parceria, né? Ah, tem um projeto de skate na sua cidade, na sua praça. Procura conversar com as pessoas envolvidas para ver se tem essa interação, se pode ter essa troca. Professores do voo livre, da canoagem, do surf, do voo livre do parapente, da escalada, do rapel. Então, são profissionais que você pode estar lá fazendo um curso, estar se aprimorando, tendo essa troca, essa vivência, que vai ser muito rica para você. E você, enquanto professor, vai conseguir o quê? Conciliar, né? Adaptar para os seus alunos de qualquer faixa etária e fazer com que eles possam entrar nessa onda da aventura. Uma vez que você veste essa camiseta chamada aventura, é difícil sair, né? Porque se torna algo muito prazeroso, né? Eu tenho um aluno com deficiência visual que nós fizemos algumas vivências com a corrida e a caminhada de aventura, com slackline, com o próprio skate, né? Onde ele andou de triciclo, uma bicicleta adaptada para ele, e foi uma sensação imensa, né? Assim, uma sensação ímpar, né? O que eu gostaria de sugerir aqui também, o escoteiro, o escotismo, né? As barracas, os nós que eles aprendem a fazer e tantas outras partes aí que compete ao escotismo, né? Como o exército. O exército pode contribuir muito nessas práticas de aventura, na caminhada, principalmente na corrida de orientação, né? E tantas outras possibilidades que podem ser colocadas também. Então, assim, essas parcerias são muito viáveis e muito importantes. Como aqui vocês devem fazer alguns cursos quando não conhece, pesquisar literatura, artigos. Hoje está saindo um atrás do outro, falando sobre as práticas corporais de aventura, a natureza, esporte, assim por diante. E daí eu trago um pouco da minha cidade, né? São Vicente é uma cidade que respira aventura, com as suas adaptações possíveis, né? Temos aqui o voo livre, o skate, a canoagem, stand-up, o surf, a bike e assim por diante. E se vocês conseguem observar do seu lado esquerdo, tem um mapa das escolas que eu já passei levando as práticas corporais de aventura, né? E vocês percebam que São Vicente é uma ilha, né? E daí conseguimos adaptar diversas formas, diversas maneiras, o surf, o skate, a paracanoagem, a canoagem havaiana, stand-up, de várias maneiras. Tanto os alunos, né, entre aspas, normais, os alunos, pessoas com deficiência, ambos conseguem praticar. E tem vários, né, vários exemplos. Tem um garoto no Rio de Janeiro, que é uma pessoa deficiente, vocês devem conhecer, pega altas ondas aí. Tem outros que surfam, que andam de skate. Então, assim, a aventura não é o limite, né? Não é porque a aventura que, olha, poxa, coitadinho, não. Eles mandam muito bem, aí eles conseguem trazer o que eles têm de bom e de melhor. Projetos de skate, você encontra vários, do sul ao norte, nordeste, centro-oeste do Brasil. Vários projetos riquíssimos, né? E o que é mais interessante, e que a gente pode observar nesse estudo que eu venho fazendo sobre as práticas corporais de aventura, é o número de garotas, né, desde a educação infantil até o ensino médio, que vem praticando como skate, surf, stand-up, entre outros, né? Algo que há um tempo atrás eram menos, né? E elas vêm ganhando força, ainda mais que o skate, por exemplo, entrou nas Olimpíadas. Tem escolinhas aqui na Baixada Santista que é o número maior de mulheres do que de homens, né? Então, assim, de garotos e garotas. Isso é muito rico, porque hoje o skate, ele não tem só aquele skate padrão. Ele tem o simulador de surf,
ele tem o longboard, o fanboard, né? E isso cada vez mais vem atraindo as meninas e as mulheres a estarem praticando práticas de aventura ou práticas corporais de aventura. E daí, como é que é essa escola? Né? Nós sabemos que tem várias escolas, algumas são adaptadas e adequadas para esse imaginário que pode ser trabalhado com a aventura, e escolas que não têm essa possibilidade, mas podemos fazer da mesma forma, podemos adaptar, podemos adequar, né? Podemos transformar. Aqui vocês percebam que tem escola de educação infantil, escola do Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Aonde procuramos aproximar ao máximo do que seria essa aventura, do que seria esse imaginário, né? Poxa, como é que eu vou trabalhar corrida de orientação se eu não tenho essa mata, esse mato, né? Pontos da escola, uma carta onde eu posso estar utilizando os espaços da escola, né? Como pontos de referência, esses alunos deslocando, até mesmo por tempo, daí pode colocar uma ampulheta e assim por diante. E daí trazendo essa aventura para os alunos, principalmente na educação infantil e anos iniciais, trazendo o que eles conhecem, o que eles sabem, né, o que eles têm de conhecimento. O menino maluquinho, a, a turminha ali do desenho, que agora me sumiu o nome, e tantos outros. E daí você começa a pesquisar sobre alguns filmes que têm um viés da aventura, né? Onde vocês podem observar alguns aqui embaixo da tela. E daí você fala assim, pô, só desenho em filme, mas será que já tem crianças de educação infantil, fundamental 1, anos iniciais principalmente, praticando essas aventuras? E quais aventuras eles praticam? A escalada é uma que eles adoram, né? Daí você vê um de motocross, outro de carrinho de rolimã, e assim por diante. Então, assim, essa turma da educação infantil, eles encaram muito fácil, né? Essa aventura, eles se envolvem muito mais fácil do que, muitas vezes, o Fundamental 2, que seria, de repente, o adequado, né? O que eu andei percebendo é que existe uma queda, né? Na educação infantil, você tem um número altíssimo de crianças praticando algum tipo de esporte de aventura, ou aproximado, ou está sendo influenciado por alguém, principalmente da família, né? E nós vamos ver mais para frente. Então, eu fiz o que com os meus alunos da educação infantil? Eu perguntei para eles numa avaliação o que era aventura. Né? A maioria é um desenho assim simples do imaginário deles, que o momento é essa aventura, e depois passa. E esse garoto que criou um trem aí, que é de um desenho, que esse trem passa por várias aventuras conforme vai acontecendo. E olha a, a noção espacial desse garoto aí da aventura aí, né? Como é que ele chegou a isso? Né? A aventura para a educação infantil pode ser N coisas, N de várias formas. E como sendo trabalhada essa aventura, né, desde a educação infantil? Acho que as práticas corporais de aventuras devem sim ser trabalhadas desde a aventura. Ai, meu Deus, vai cair, vai machucar. É? Será? Com muito cuidado, eles vão adquirindo. Eu pedi para que eles levassem bicicletas e skate quentinho. Apareceu mais de 40 bicicletas, mais de 30 skate. E conduzimos a aula. Patinete, então, acho que tinha uns 15, né? Então, nessa faixa etária de 4 a 6 anos, de 3 a 6 anos, ou até mesmo lá nas fases iniciais do Fundamental 1, tem muito skate, tem muito patinete, tem muita bicicleta, triciclo, carrinho de rolimã, e essa turma brinca e participa muito. Em conversa com eles dessa aventura, o que eles haviam, eles vivenciaram vários tipos de aventura, né? E percebam aqui no desenho. A minha ideia é, será que eles conseguiram adquirir conhecimento? Será que eles têm a troca, né? Se vocês podem ver aqui no lado esquerdo, tem um desenho todo rabiscado colorido. Não é que é um desenho rabiscado colorido. Eu fiz uma cama de gato com eles.
né? Quem não sabe o que é uma cama de gato, são fitas de várias direções, aonde a pessoa vai ter que passar sem encostar nessas fitas. Pode ser colocado guiso, fitas e assim por diante. E eles ganharam esse conhecimento no sentido assim: a minha caminhada e minha corrida de orientação não era qualquer caminhada ou qualquer corrida de orientação, era adaptado para a faixa etária. Então tinha essa cama de gato, tinha uma parte de arborismo que eu fiz com bancos e cadeiras adaptados ali para eles, né? Sempre bem ancoradas, sempre bem amarradas. Eles vivenciaram pela escola inteira esse circuito, né? Então assim, tiveram surf, tiveram skate, tiveram de várias maneiras, né? Eu não trouxe hoje para vocês para deixar aquela pulguinha atrás da orelha, né? Pô, como é que foi isso aí? Como é que foi feito isso? E daí eu penso que a aventura, né? E todo aventureiro começa desde a barriga da mãe, né? Que já é uma super, uma mega aventura. E daí essa foto acho que é muito rica quando trata da gente pensar, poxa, com que idade deve começar a praticar ou a participar de práticas corporais de aventura? Para mim, desde essa idade aí, né? Um belo estímulo para ele aí logo logo. E daí, quem são os causadores dessas aventuras nas idades iniciais da educação infantil e do Fundamental 1? A família, os pais. Muitas dessas crianças têm skate, têm bicicleta, têm patinete, anda de slackline, a escala, por quê? Os pais têm esse viés já da aventura, né? E olha essa foto aí. Que aventura é essa desses dois pais, hein? Mas enfim, tá. E assim por diante. E daí, estimulação por familiares, irmão mais velho, primos, amigos, e ganha esse berço, né? Desde a educação infantil, a criança pode sim surfar. Olha esse garotinho aí na tela, né? Depois na fase adolescente. Aqui segue algumas referências, né? E daí, o DNA, chão da quadra, práticas corporais de aventura, desde a barriga da mãe, essa turminha aí já pode praticar aventura. E essa frase é uma frase do nosso amigo e professor Paulo Freire, que eu acho muito importante, muito interessante. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Paulo Freire. Eu acho que isso enriquece muito a nossa prática, nosso dia a dia dentro das escolas. E daí que eu quero deixar para vocês hum, alguns contatos aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, para que nós possamos trocar depois outros conhecimentos, outras informações, né? Que é chão da quadra. Vocês encontram Educação Física Escolar, traço chão da quadra. Em todas essas redes. Quem quiser participar do WhatsApp, temos o grupo do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Quem quiser depois estar compartilhando de mais informações, estarei aqui presente. E gostaria aqui de deixar os meus sinceros agradecimentos ao CREF 8, ao professor Jean, ao Matheus e o Igor, que acompanharam aí a live. Aí. Muito obrigado. Parabéns a todos os profissionais de educação física do Brasil, né? Professores e professoras. É uma honra, é um privilégio poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento, da minha informação com vocês. E parabéns, profissional de educação física. Muito obrigado. Espero que eu possa ter contribuído com vocês. Um abraço e até uma próxima. Quem quiser entrar em contato pelo Facebook, Instagram, YouTube. Muito obrigado. Valeu.